ipse quoquemente in celestibus habitemos. A graça que pedimos é que possamos habitar com Cristo no céu em espírito. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podemos sentar, nossos irmãos, para a nossa reflexão desta noite. Então, hoje, com imensa alegria, estamos celebrando a solenidade da ascensão de Jesus ao céu. Nós sabemos que depois da ressurreição de Jesus, Jesus passou 40 dias com os apóstolos, com os discípulos, aparecendo para eles, para poder provar que de fato ele estava vivo, para dar os seus últimos ensinamentos, os retoques finais da sua pregação. Por isso ele comia também com eles, para provar que ele estava vivo, mostrava as suas chagas, para dizer que era ele mesmo que estava ali. E depois desses 40 dias, ou seja, na quinta-feira agora, dessa semana passada, Jesus reuniu os discípulos pela última vez no Jardim das Oliveiras, aquele mesmo jardim que foi testemunho dos sofrimentos de Jesus, da sua agonia, e depois de ter dado suas últimas instruções, ter abençoado os seus discípulos pela última vez, ele foi se levando ao céu, foi subindo para o céu. E nesta subida ao céu, com grande majestade, com grande poder, os apóstolos e os discípulos ficaram extasiados, olhando para cima, contemplando aquela maravilha que eles estavam vendo. Mas acontece que essa subida de Jesus também causou uma certa tristeza nos apóstolos, uma certa preocupação. Jesus havia dito: vinde após mim, segui os meus passos. E agora que os discípulos viam Jesus subir para o céu, eles começaram a se perguntar: e agora? Será que ainda é possível seguir Jesus? Será que ainda é possível ir atrás de Jesus? Então eles ficaram parados, olhando para o céu, talvez por um bom tempo. Jesus já havia desaparecido, já havia sido ocultado pelas nuvens. Eles ficavam parados ali, contemplando, olhando para cima. E nesse momento apareceram dois anjos que disseram para eles: homens da Galileia, por que estáis aí olhando para o céu? Como que dizendo para eles: até quando vocês vão ficar aí parados? Jesus subiu ao céu, foi à sua frente para vos preparar o caminho. Segui os passos de Cristo. Amados irmãos, tendo apagado o Círio Pascal, que é a presença do ressuscitado conosco durante a Páscoa, olhando para a ascensão de Jesus, nós podemos lembrar das palavras de São Cirilo de Alexandria, um grande santo da igreja, um padre da igreja no começo do cristianismo, e ele ensina para nós algo importante. Ele vai nos lembrar: Jesus subiu ao céu não para nos preparar um lugar no céu, porque esse lugar já está preparado desde toda a eternidade. Jesus já disse isso no Evangelho: na casa de meu Pai há muitas moradas. Só que Jesus sobe ao céu para nos preparar um caminho. São Cirilo ele é bastante insistente nesse ponto para nos recordar que no céu, até então, até a ascensão de Jesus, não havia nenhum ser humano no céu. Nós já tínhamos um lugar reservado no céu, uma morada para nós no céu, só que o caminho para chegar até lá era intransponível. Não havia como chegar no céu, não havia como o ser humano alcançar o céu. Então São Cirilo de Alexandria, ele vai dizer que Jesus subiu ao céu não para preparar uma morada para nós, mas para preparar para nós o caminho, para abrir para nós essa possibilidade. Porque até então só Deus e os anjos estavam no céu. Nenhum ser humano havia podido entrar no céu. Nem aqueles santos, os justos do Antigo Testamento, Abraão, Moisés, Isaac, José, nenhum deles ainda estava no céu. Porque Jesus ainda não havia morrido, Jesus não havia ainda redimido a humanidade. Então, quando Jesus sobe ao céu, é a primeira vez que o ser humano entra no céu. E tem um salmo que dá uma ideia para a gente imaginar como é que foi essa chegada de Jesus ao céu.
é o Salmo 23, em algumas versões o Salmo 24, que nós, imaginando um pouco, pegando as palavras do Salmo, podemos imaginar Jesus subindo para o céu, Jesus se aproximando das portas do céu. Então os arcanjos soam as trombetas e ordenam: ó portas, abri os vossos frondões, deixai entrar o Rei da Glória. E aí talvez aqueles anjinhos pequenininhos, aqueles anjinhos menores começam a se perguntar: mas quem é este Rei da Glória que está subindo, que vem lá da terra? Até então ninguém veio da terra para cá. Então os anjos novamente tocam as trombetas, os arcanjos dizem, anunciam: aí vem o Rei da Glória, abri as portas, deixai ele entrar, eis que ele está vindo. E os anjos, ainda sem entender, perguntam mais uma vez: mas quem é este Rei da Glória? E então São Miguel provavelmente vai responder para eles: é aquele que pisou sozinho o lagar, é aquele que desceu do céu para redimir a humanidade e que agora volta triunfante, não sozinho, mas com todas aquelas almas dos justos que estavam naquele lugar chamado Seio de Abraão, ou limbo dos patriarcas, ou mansão dos mortos. Todos eles agora vêm entrar no céu. Então Jesus entra no céu, transportando as portas, e todos os anjos celebram com grande alegria a chegada de Jesus e da humanidade inteira no céu. Aí São Cirilo insiste mais uma vez: Jesus foi preparar para nós um caminho para chegar até lá, porque agora Jesus se apresenta a Deus Pai como homem. Como Deus, Jesus está sempre na presença do Pai. Jesus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, é Deus de Deus, luz da luz. Então ele está o tempo todo unido ao Pai. Então quando Jesus sobe ao céu na sua ascensão, agora ele entra no céu não somente como Deus, mas também como verdadeiro homem. E quando ele se senta à direita de Deus Pai, é a humanidade que está podendo participar da glória de Deus. Portanto, é uma festa muito, muito importante para nós, para a humanidade inteira. Porque além de nós podermos agora entrar no céu, Jesus, ao se apresentar diante de Deus, sendo Filho de Deus, se apresentando como homem verdadeiro, ele apresenta todos nós, toda a humanidade, diante de Deus, diante da glória, participando da glória de Deus. Como diz a ladainha de Todos os Santos, a gente reza, não é? Pela sua admirável ascensão. É um mistério tão grande para Jesus e para nós, para a humanidade, que chega a ser admirável. É tão grande, tão imenso a glória de Deus para nós. E o outro padre da igreja, São Leão Magno, vai aprofundar ainda mais, porque ele vai dizer: assim como Deus se fez homem na encarnação, no seio de Maria Santíssima, quando o anjo Gabriel foi fazer a anunciação, agora com a ascensão de Jesus, quando Jesus sobe ao céu, a humanidade inteira pode participar da divindade de Deus. É o que o padre reza também no prefácio da Santa Missa, o prefácio da Ascensão, antes de cantar os santos, antes de começar a oração eucarística. Pela sua ascensão, nós, a humanidade, pode participar da divindade de Deus. É de São Leão Magno também essa frase que nós já escutamos no Natal: o Filho de Deus se fez homem para que o homem pudesse ser filho de Deus. Deus se fez homem para que o homem pudesse se tornar Deus. E acontece isso agora na ascensão. Quando Jesus sobe ao céu, na sua humanidade, todos nós estamos unidos a Cristo pelo batismo, também participamos dessa mesma divindade, dessa mesma glória. Uma grande graça que Deus concede para nós. Quando nós somos batizados, nós somos enxertados em Cristo. Nós nos tornamos membros de Cristo. Cristo é a nossa cabeça. Nós somos os membros de Cristo. Nesse único corpo, que é o corpo místico de Cristo, a comunhão dos santos, como nós rezamos na oração do credo. E seria muito estranho se a cabeça estivesse num lugar e os membros em outro lugar. Por isso que a igreja hoje
na sua oração, na oração da coleta, pede essa graça. Que nós possamos, desde agora, desde nesse momento, desde esta vida, já habitar no céu em espírito, com o nosso desejo, com a nossa mente. Unidos a Cristo, nós já somos moradores do céu. Já é como se nós morássemos no céu. Essa é a grande graça que a liturgia pede na ascensão. Ipse quoque, com Ele, in celestimus habitemos. Com o Espírito habitemos nas coisas do céu. Então, que nós possamos pedir, fazer nossa essa oração da igreja, essa oração da liturgia. Que em todos os momentos da nossa vida, nós possamos nos lembrar: eu sou morador do céu. O meu lugar é o céu. Então, eu devo desejar o céu. E em todas as ações que eu fizer, eu devo pensar no céu. Em todas as dificuldades em que eu passar, eu devo pensar no céu. Nas tribulações, diante do pecado, para dizer não ao pecado, diante da dificuldade, da doença, diante da morte, eu devo me lembrar: eu não fui feito para a terra, eu fui feito para o céu. O meu lugar está no céu. E eu sou morador do céu porque eu estou unido a Cristo. E se eu estou unido a Cristo, eu já devo viver como se eu estivesse no céu. Então, que nós possamos pedir essa graça hoje. Lembrando de São João Mário, Jesus sobe ao céu para que nós pudéssemos participar da sua divindade. Jesus sobe ao céu para preparar o nosso caminho, como diz São Cirilo de Alexandria. Agora nós podemos também chegar até o céu. Nós temos essa grande esperança que nos meios das dificuldades, das tribulações, isso possa trazer conforto e força para nós perseverarmos, dizendo não para o pecado, perseverando na oração, na Santa Missa aos domingos, para a gente estar ter sempre essa alegria no coração de viver desde agora, desde o momento presente, como se eu já estivesse no céu, desejando o céu, estando unido a Cristo, sobretudo pela Santa Missa, pela comunhão, para que assim o nosso coração já esteja fixo no céu. Vamos pedir essa graça hoje, durante essa Santa Missa, e que Nossa Senhora, a Rainha do Céu e da Terra, que ela possa interceder por nós e nos ajudar a alcançar essa grande graça de Deus, nosso Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.